Boa noite, gente, tudo bem? Estamos começando mais uma live aqui no Minha Vida e hoje nós vamos falar sobre manchas na pele. Eu particularmente adoro falar sobre esses assuntos de beleza e se você gosta, fica aí comigo que eu garanto que você não vai se arrepender. E para o nosso bate-papo de hoje, eu tenho duas convidadas maravilhosas que vão estar aqui comigo e vocês vão amar escutar as histórias delas. A primeira convidada é a doutora Lília Guadaim, que é dermatologista. Boa noite, Lília. Muito obrigada pela sua participação. Boa noite, gente. Acho que vocês vão gostar. Fiquem com a gente. Isso aí. E a outra convidada é a Kellen Baldonari, que vai contar um pouquinho da experiência dela sobre esse assunto. Boa noite, Kellen. Muito obrigada pela sua participação também. Obrigada, gente. Oi, pessoal. Estou super animada. Vamos lá. E se você aí de casa tiver alguma curiosidade, alguma dúvida, manda aqui nos comentários que eu tô com o notebook do meu lado, prontinha para responder todas as perguntas de vocês. Então, bora começar, né, gente? Primeiro, para a gente conseguir introduzir esse assunto tão cotidiano na vida de todo mundo, que são as manchas na pele, eu queria, doutora, que você falasse quais são os tipos de manchas mais comuns e quais são os principais fatores de risco. Então vamos lá, começar esse assunto que acho que interessa tanta gente, né? Quando a gente pensa em tipos de mancha, a gente tem manchas que são mais escuras do que a pele normal e manchas mais claras do que a pele normal. Hoje a gente vai discutir mais as manchas que são escuras, né? Existem muitos tipos, mas aí eu peguei os 4 principais só para a gente chamar a atenção das mais comuns. Então a gente tem as sardas, que são aquelas pintinhas mesmo, que são muito comuns em pessoas de pele muito clara, pessoas de cabelos ruivos, olhos claros. Isso tem uma predisposição genética, mas é um sinal de que a pele é muito sensível ao sol. A gente tem as melanoses, que são manchas que são causadas por exposição solar crônica ao longo da vida, que são manchas mais escuras do que a pele, mais escuras do que a sarda, que é mais castanhinha, que são bem delimitadinhas e que são manchas causadas por exposição solar ao longo da vida. Tem alguns estudos que mostram que a poluição também pode ajudar o aparecimento dessas danadas. É o mesmo tipo que a gente tem no rosto e no dorso da mão, que também é bem comum em pacientes um pouco mais velhos. A gente tem as hipercromias pós-inflamatórias, que, como o próprio nome diz, são manchas que acontecem depois de algum processo inflamatório. O mais comum de longe é depois das espinhas. A gente até estava conversando aqui. É muito comum a gente ter depois de espinha os lugares onde a gente teve lesão. Isso fica mais escurinho mesmo. E por fim, que eu acho que é o pesadelo e o drama de muita gente aí, a gente tem o melasma. O melasma é uma doença que tem predisposição genética, existe uma questão hormonal importante, então essas manchas são comuns quando a gente começa um anticoncepcional ou na gestação, por exemplo, mas o principal fator de risco para o melasma é o sol, o calor e a luz. Então aqui, só para a gente já fazer um spoiler, o fator de risco principal e comum a todas essas manchas é o sol. Era justamente o que eu ia te perguntar. Porque a maioria das pessoas tem aquela preguicinha de passar filtro solar, que eu sei, e corre esse risco de ter a hiperpigmentação na pele, né, doutora? Exato. Na verdade, assim, o sol, primeiro, ele é o principal causador de câncer de pele, por isso que dermatologista pensou em qualquer coisa de cuidados com a pele, a gente bate nessa tecla. 90% dos casos de câncer de pele, e o câncer de pele é o mais comum entre todos, é causado pelo sol, então isso é uma questão de saúde. Além disso, 85% do envelhecimento da pele é o sol que causa. Então, as manchas, as rugas, a alteração de textura, tudo isso a gente consegue prevenir de fato usando protetor solar adequadamente. Pensando em mancha, não tem nenhum tratamento e nenhum procedimento, nenhum creme, nenhum nada que não inclua, que funcione se a gente não proteger bem a pele do sol. Então, para o pessoal de casa que tem aquela preguiça de passar protetor solar, pode até colocar um alarme no celular para lembrar todo dia de fazer uso do filtro, né? Que é super importante. Você sabe que eu sugiro deixar o protetor solar do lado da escova de dente, porque eu falo que é um hábito saudável para a população. Sabe aquelas pessoas que falam assim, eu passo protetor solar só quando eu vou para a praia? Eu falei a mesma coisa de que você chegar para o seu dentista e falar assim, eu escovo o dente só quando eu como doce. Então, é um hábito mesmo, deixar as coisas, escovar os dentes já é uma coisa tão rotineira na nossa vida. Eu falo, deixa lá do lado, nos primeiros 15 dias vai ser chato,
depois você vai estranhar se você for sair sem filtro, sabe? Nossa, Confia e vai. ótima dica. Melhor dica, já gostei, vou aderir ela, que eu confesso que eu também às vezes fico com uma preguicinha. E Kelly, você que teve essa experiência, né, com as manchas, como que era a sua relação antes com o protetor solar? Você passava, às vezes dava aquela enganada, como que era na sua rotina? Se eu falar que eu dava aquela enganada, eu estou me enganando. Na verdade, eu nunca fui uma pessoa disciplinada. E conforme a doutora foi falando aí, eu falei, então eu tenho esse caso número 2 aí. Aí ela falou, a quarta, melasma. Ai, meu Deus, eu tenho melasma. Eu me encaixei em todos. Por quê? Porque eu nunca me cuidei muito. Eu não colocava isso na minha rotina, tinha preguiça, passava só quando eu ia à praia, passava na praia uma vez, se o protetor solar quisesse estar lá na minha pele, ele que ficasse, essa era a minha teoria, até que as manchas assim na minha pele. E aí eu percebi essa responsabilidade, essa importância que cuidar da pele. Passar um protetor é uma coisa tão simples, que assim, você fala, tente colocar na sua rotina, e é possível. Porque eu não tinha essa disciplina depois que eu comecei a usar o anti-pigment. Foi por causa do resultado da melhora da minha pele que eu passei a ficar disciplinada. Então, um suco que veio depois, um produto que para mim funcionou muito, 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 eu mudei o meu mindset, eu mudei minha maneira de pensar. Você sabe que eu falo, Kellen, que a pele gosta quando a gente gosta dela. Então, você ter esse start de começar a tratar, isso exige uma energia mesmo. Mas na hora que você percebe que a pele vai melhorando, é fácil da gente manter essa rotina. Então, a pele é sabida, ela percebe quando a gente gosta e cuida dela e ela devolve isso com um aspecto mais bonito, uma textura melhor, uma pigmentação mais homogênea. Não, sem dúvida. E eu acho que eu percebi isso exatamente com esse. Não era a melhora das manchas para mim com o uso do anti-pigment, eu percebi ele depois. O meu primeiro ponto de falar, uau, isso foi muito bom para mim, real, genuíno, verdadeiro, sendo muito transparente, foi porque eu falei, nossa, por que o tônus da minha pele está melhor, o viço da minha pele está melhor? Nossa, que engraçado, o que aconteceu? Porque eu não fiz nada. Aí eu falei, não fiz, eu só estou passando todos os dias algo. Então, até a própria... deixa eu aproveitar, né? Porque nunca passa, está passando. E aí isso teve um efeito de segmento. Assim, hoje eu olho e falo, para mim, lavar o rosto com sabonete apropriado, passar para mim. E o protetor solar é igual eu entrar, lavar o cabelo, eu tenho que passar o shampoo, o condicionador e eu acordo. Então ele entrou na minha rotina. Não dá para terminar o meu banho e não ter esse passo. E muitas vezes eu tentei botar isso como disciplina na minha vida e não tinha funcionado. Então, ouvindo isso, eu como uma pessoa normal que não era tão dedicada, eu que não sou uma profissional de saúde, que não era uma pessoa dedicada, eu digo, é possível. Porque você conhece algumas pessoas que cuidam muito da pele. Para essas pessoas, imagina, só faço 5 etapas de cuidado. Então, eu vi que a melhora, ela vem com o dia a dia, porque melasma tá aí. Ele não, para mim, vou falar do meu caso, eu não fui uma vítima dele. Eu fui com certeza, se não é em tudo, porque não posso falar isso em nome da medicina, uma grande responsável para ele aparecer na minha pele. Que paciente mais aplicada, né, doutora? Não é, mas você sabe que eu acho legal quando a gente começa a fazer uma rotina e muitas vezes a pessoa não começa a cuidar da pele porque fala, é muito difícil, são muitos passos, são muitos produtos. Mas uma rotina básica de cuidados com a pele são 3 coisas. É filtro, hidratante e uma higiene que não agrida a sua pele. Se a gente for pensar daí em queixas específicas, a gente vai complementando, mas isso não é uma coisa muito complexa. É igual você falou mesmo. Lavar o cabelo e passar condicionador, e isso todo mundo consegue, né? E aí a gente consegue vendo a melhora, isso vai levando a gente para uma espiral positiva, né? A pele melhora, você se sente melhor, a autoconfiança melhora, você fica mais disposto, tem várias coisas bacanas aí. Vira um hábito super gostoso. Eu mesma sou a doida do skincare. Eu adoro produtinhos novos e testando. É muito bom. É um momento de autocuidado, né? No fim das contas. Com toda certeza. E Kelly, você contou um pouquinho da sua experiência, né? Com o uso do protetor solar, que você não era tão regrada assim. Mas quando foi o momento que você olhou para sua pele e falou, nossa, eu tô com mancha? Como foi esse start?
Foi assim surpreendente. Eu vi umas marquinhas, eu tenho 43, então tem coisas também que você vai botando na conta da idade. Ah, mas é que agora é a idade. Porque eu não tive melasma grávida, embora eu tenha tido filho cedo. E aí ia falando, ah, ok. Mas tudo começou, eu estava na praia, nos vídeos, no meu relato para eu serim, tem lá o meu antes e depois, e eu estava até falando aqui para vocês. A minha foto do antes, ela é uma foto que eu mandei para minha irmã. Eu abri o celular e a câmera, sabe? Igual a gente vê aquelas piadinhas e fala, meu Deus, que monstro, era eu. E aí tinha muita mancha, mas era muita, na praia, primeiro dia de férias. Aí eu mandei para minha irmã e falei, uau, não sei o que eu vou fazer com isso. E ali eu falei, poxa, tá ruim. E beleza, fui para a praia, passei um pouquinho mais, senti esse peso da conta. Essa era a minha sensação. Eu estou falando tudo sobre o que eu sentia. E aí, quando eu voltei, passou um tempo, eu fui a dermatologista, eu tinha recebido uma indicação do antipigment, eu fui a dermatologista, falei, porque eu também, típico paciente, que a dermatologista fala assim, por que será que veio aqui? Porque eu ia, pedir a recomendação, aí a dermatologista falava, você vai ter que fazer isso, ou vamos fazer peeling. Eu já pensava, puxa, muito trabalho, eu não quero, já desistia. Na minha cabeça, o fato de ir já resolveria, né? Ir à consulta traria um resultado. E aí a médica falou sobre molécula, o tiamidol e tudo mais, falou, começa a usar. Não tinha expectativa. Não por não acreditar no produto, mas porque eu achava que no estágio que a minha pele estava, não dava para ficar. Então, eu passei, por exemplo, eu uso lente de contato, eu comprei um maiorzinho aqui, porque essa parte era a principal. Você saiu do sol, a mancha já dá uma amenizada. Doutora, me perdoa se eu estiver falando alguma coisa errada, mas a exposição ao sol na parte que você volta já dá uma amenizada. E maquiagem, óbvio. E aí eu usava óculos porque eu me via e via, principalmente aqui, aquilo me incomodava. Então, eu já tinha um truque no meu inconsciente de como aquilo fora sempre usar maquiagem. Isso é um fato. E aí eu até falo assim, não uso quase nada de maquiagem, meu protetor solar tem cor, eu uso base, corretivo, pó, blush, quase nada. Foi mais do que as 3 etapas de um skincare. Não queria fazer, passava um monte de coisa. E aí fui usando. E notei essa melhora da pele. Falei, uau, tá muito boa. E aí, um dia eu falei, cara, que eu vou fazer um antes e depois, deixa eu olhar. E aí eu confrontei uma foto com a outra. Falei, não é possível. E aí eu vi a melhoria que o produto tinha causado e que o cuidado, que a minha responsabilidade nessa parte fazia, tinha também resultado, porque eu vinha consistentemente todos os dias, de manhã e à noite, a usar. Usando. E quando as pessoas falavam, nossa, tá... E aí eu fui relembrar aquele antes. Eu falei, uau, tá muito boa mesmo. Então, quando eu vi, eu fiquei muito decepcionada comigo. Eu sou muito clara, assim, dentro da minha cabeça. Assim, como eu falei, eu achava que eu tinha muita responsabilidade sobre ter deixado aquilo acontecer daquela maneira, chegar naquele ponto. E sabia, no meu conhecimento raso não posso falar como uma médica, mas o melasma é algo que vai comigo para sempre agora. E aí eu defini que, bom, eu tenho uma responsabilidade grande, que é ter disciplina, que é passar, assim eu consigo cuidar, eu consigo, sei lá, não sei a palavra correta, manter, eu consigo, com esse produto funcionou muito, um grande ponto que eu acho que é real, de benéfico para mim do antipigment, é que nessa disciplina não tão grande que eu tinha, eu pensava, uau, vou passar um ácido, amanhã não faço direito, vai ser pior. Então deixa eu ficar como tá, porque no risco de piorar eu nem quero. E aí mudei todo o meu dia a dia em cima disso, e agora todos os dias eu faço. Eu fui à praia no começo do ano, eu fiquei 15 dias na praia, falei, sozinha, é o sol, não tem expectativa que nunca mais. Minha pele ficou super boa. Eu não sei se a palavra é voltar, porque eu não quero falar sobre uma coisa que eu não conheço, assim, aparece um pouco mais, nada nem de perto sobre o que já foi, no momento médio, não vou nem falar quando estava muito ruim, e quando você volta e continua com o seu dia a dia de cuidado, a pele fica bem de novo. Então,
Mas você E sabe que pode aqui, Kellen, da sua fala, tem muitas coisas legais, só pra gente ir chamando atenção, que eu acho que tem Aham. umas coisas bacanas. Olha, a gente já tá cheio de pergunta, que eu já vou fazer daqui a pouco para vocês, Ai, meu doutora. Deus! Mas só Exato. algumas coisas que eu acho que é muito legal da fala de paciente, né? A primeira coisa é que o tratamento do melasma não precisa ser complexo. A segunda coisa é que o tratamento do melasma pode ser só clínico e ele pode funcionar. E a terceira coisa é que não necessariamente ele irrita. Então, a ideia é que não façam loucuras, não saiam usando um monte de coisa, não usem o tratamento da amiga, mas não percam a esperança de que o melasma tem tratamento e que o tratamento funciona. E como a Kellen muito bem falou, é uma doença que vai exigir um cuidado constante, mas o resultado chega. Então vamos para as A palavra até é perguntinhas. dizer que o tratamento, né? Ou seja, é contínuo, né? Com toda certeza. Bom, então vamos começar. A Manda. Jussi gostaria de saber se é possível controlar o melasma e continuar tomando sol de vez em quando. Ela relata que mesmo usando o protetor solar, ela continua tendo um melasma marrom. Pois é, essa é uma pergunta muito boa. Você sabe que eu costumo falar para os pacientes, Jussi, que o melasma e o bronzeado, eles são melhores amigos. Não tem nenhum jeito. E outro amigo é um trio, tá? É o melasma, o bronzeado e o envelhecimento. Não tem como você estar bronzeada e o seu melasma não piorar, tá? Então, existem algumas pacientes que falam, ai, mas eu protejo muito bem o rosto, mas eu fico tomando sol. O melasma, como eu falei, ele é causado pelo sol, mas ele também é causado pela claridade do sol e pelo calor. Então, quando a gente tem infravermelho próximo ao rosto, isso pode piorar. Isso significa que você não pode nunca mais ir à praia? De jeito nenhum. Mas é uma coisa que perca esse hábito do tomar sol, porque isso piora o seu melasma, mas também envelhece a sua pele, aumenta o risco de câncer de pele. Então, assim, faça suas coisas. Eu sempre falo esse slogan, foi um slogan da Sociedade Brasileira de Dermatologia, que era para prevenção de câncer de pele, que fala: se exponha, mas não se queime. Faça suas coisas ao ar livre, vá à praia, faça tudo, mas passe muito protetor solar, procure sombra, use chapéu de aba larga, tem muitas outras medidas aí, mas bronzeado e melasma não tem um sem outro. Não combina, né? A segunda pergunta é da Elaine. Ela está perguntando qual a melhor dica para tratar a pele mesmo no verão. Pois é uma boa pergunta. Como eu falei do tratamento da Kellen, não necessariamente o tratamento das manchas ele é irritante, né? Quando a gente pensa em tratamento, o melhor tratamento para melasma é clínico com tomadas em casa. Mas existem os tratamentos mais clássicos, tem um clareador que é muito conhecido, que se chama hidroquinona, que funciona muito bem, mas ele é extremamente irritante. Então, por isso que muita gente fala, é melhor tratar a mancha só no inverno. Porque a hidroquinona, como a Kellen também falou do relato dela, né? Se você usa esse produto na pele e a pele fica irritada dele, ou se você usa muito, ou se você usa com muita frequência, a pele fica sensível, vermelha e descamando. E aí só precisa de um trisco de sol para a mancha piorar. Então, com clareadores irritantes em pacientes que têm a pele sensível, a gente não deve tratar no verão. Mas tem outros clareadores alternativos que a gente pode usar, que tem uma eficácia muito boa e que não irritam e que são excelentes alternativas, inclusive no verão. Nossa, que ótimo saber. Inclusive, uma pergunta aqui muito interessante que eu até fiquei bem curiosa para saber a resposta é da Eliana. Ela gostaria de saber qual é o melhor protetor solar para o melasma, com cor ou sem cor? Essa é uma pergunta excelente, tá? O protetor solar, a gente saber escolher bem um protetor solar é definidor no tratamento do melasma. Então, para a gente escolher um bom filtro, eu sempre peço para não usar filtros de farmácia de manipulação, que são menos estáveis, e não usar filtros presentes em outros cosméticos. Tipo, eu tenho uma base que tem um pouco de protetor, ou um hidratante que tem filtro. Primeiro, tem que ser um protetor solar mesmo. O fator de proteção deve ser especialmente acima de 50. A segunda coisa é a proteção contra a radiação UVA. Então, hoje em dia, é só olhar na embalagem e aparece UVA, ou eles colocam PPD e aí coloca mais em geral. Tem que ter proteção contra UVA, que também pigmenta a pele. E sem dúvida, para proteger contra o melasma, o filtro deve ter cor. Quanto mais coberta estiver a mancha, mais protegida ela está. Justamente para a gente conseguir a proteção contra a luz visível, que é essa claridade, especialmente do sol. Então, o filtro tem que ter cor e ele tem que ter cobertura. O ideal é que ele tenha cara de maquiagem mesmo.
E aproveitando que você falou da luz visível do sol, a gente recebeu aqui uma pergunta da Maria Júlia, que ela gostaria de saber se a luz do computador pode piorar o melasma. Eu brinco que essa coisa da luz visível, do computador e do melasma é tipo ovo na nutrição, sabe? Que antigamente falava, só pode comer a clara, só pode comer a gema, cada hora muda. Então, até alguns anos atrás, se acreditava que a luz visível de LED, de computador, de celular, de escritório, que isso manchava o rosto. Mas hoje em dia, saiu um estudo esse ano, numa revista super respeitada, científica, que mostra que, na verdade, a luz visível que importa é a luz visível do sol. A luz visível de fontes artificiais tem um impacto muito pequeno no surgimento das manchas. Então, o que a gente precisa se preocupar é com a claridade do sol. Mas pode ficar tranquila com relação ao seu computador. E a gente recebeu aqui uma pergunta masculina, do Renan. Ele gostaria de saber se existem produtos para evitar ou tratar manchas na pele que sejam exclusivos para a pele masculina, ou se os homens também podem usar qualquer tipo. Olha, eu brinco que a dermatologia é uma especialidade que trata quem tem pele. Então, não tem nenhum produto e não tem necessidade de ter um produto específico para a pele masculina, porque mais importante do que ser específico para homens, mulheres, adultos, crianças, velhinhos, a gente precisa entender qual é a causa da sua mancha. Então, aí a gente precisa entender se você tem manchas de acne, se você tem melasma, se você tem melanose, se você tem sarda. E a partir do diagnóstico, aí a gente consegue escolher um tratamento que seja adequado para você. E, doutora, agora há pouco você falou dos tratamentos que deixam a pele muito irritada, muito sensível. Eu mesma já li vários relatos de pessoas que estavam em tratamento com mancha e acabaram desistindo por conta dessa sensibilidade. Todo tratamento precisa ser tão agressivo assim? Não. Isso é um passo também muito importante para a gente chamar atenção. Primeiro que quando a gente pensa no tratamento clínico, antigamente se pensava que o paciente tinha que descascar, porque no descamar a mancha ia sair. E é exatamente o oposto. Tudo que está descascando, está deixando a pele sensível, pode piorar essa mancha. Então, essa eu acho que é uma mensagem muito importante para todo mundo que trata mancha. Alguns tratamentos com esses ácidos mais fortes que eu comentei, eles podem ser feitos, mas a gente precisa ver se a pele tolera, tá? Existem hoje em dia tratamentos muito bacanas, como por exemplo os produtos que tem Thiamidol, que a Kellen estava comentando, que ele tem uma eficácia muito boa e ele não é um produto irritante, né? Até nessa mesma linha, uma coisa que é importante da gente comentar é com relação aos procedimentos. Toda vez que eu escuto de pacientes, muitos pacientes acham que eles precisam esfregar a pele para sair essa pele com mancha, ou que eles precisam fazer um peeling muito agressivo que vai descascar tudo, ou que eles precisam fazer um laser que faça um monte de crosta. E na grande maioria dos casos, a última coisa que a gente quer é isso. Eu brinco que no tratamento de melasma tem que ser uma estratégia mineirinha, entendeu? A gente tem que ir indo pelas beiradas. A gente tem que ir clareando a pele sem ela perceber que a gente está clareando, entendeu? Tem que ser assim, na maciota. A ideia é que a gente faça tratamentos que funcionem bem, mas que causem o mínimo de irritação possível. E a Kelly já citou o Thiamidol e você agora citou novamente. Eu acredito que tem muita gente que não conhece. Então eu queria saber como o Thiamidol age diretamente na pele e quais são as vantagens de usar ele e não outros clareadores. O Thiamidol tem uma sacada muito interessante. Na verdade, quando a gente pensa no mecanismo que a gente vai ter o surgimento das manchas, aí para a gente ter a formação da melanina, existe uma enzima que é a enzima mais importante desse processo, que se chama tirosinase. Tudo que a gente espera num tratamento de clareamento é que a gente iniba essa enzima, que é a tirosinase. E até agora, tudo que se buscava era isso, que tratamentos conseguem inibir mais ou menos essa enzima. A grande sacada do Thiamidol, que na verdade eu até fiz uma colinha aqui, que é uma substância... A doutora está com algum problema de conexão? Eu caí, agora voltei. Voltei, bem. Vocês estão me vendo? Tudo certinho, pode continuar. O Thiamidol, na verdade, é uma substância que se chama isobutilamidothiazolil resorcinol, que a grande sacada disso é que a Eucerin conseguiu isolar a tirosinase humana, porque até o desenvolvimento desse produto, a gente estudava essa enzima de cogumelo, que é parecida, mas não é exatamente igual à nossa. E a partir daí, a gente ranqueava a potência de todos os clareadores.
Essa molécula, que é uma molécula nova, patenteada e tal, ela foi descoberta entre mais de 50 mil alternativas. E a coisa dela é que ela é muito específica para inibir a tirosinase humana. Por isso que é um clareador que não irrita nada, mas que funciona muito. Então é uma grande revolução aí no tratamento das manchas. E Kelly, você citou o Thiamidol no seu tratamento, né? Como que foi para você o uso dele? Em quanto tempo você notou diferença? Conta pra gente como foi um pouquinho da experiência. Bom, eu ouvi toda essa parte, né, sei lá, assim, de conteúdo médico da dermatologista e falei, ótimo, que na minha cabeça eu tinha, uau, o antipigment, primeiro, é algo inovador, uma molécula patenteada, daí eu já tinha feito antes, né, até que eu tinha comentado com vocês, problema de acne e tal, e eu tinha exatamente essa preocupação, uau, será que eu vou ter que fazer arrancar a pele de cima para virar boa? E se dois, até ficar no bom, acho que eu vou ficar do jeito que está, não vou correr o risco. Então, quando a dermatologista foi me contando sobre esses benefícios, eu falei, parece simples, tá ok, e acho que me soa fácil. Eu estou usando uma palavra que pode subaproveitar o quão inovadora ela é em termos de medicamento e de molécula e tal, mas como para mim era perfeito. Então, agora nós vamos juntos trabalhando com isso. E aí fui passando e achei tudo muito simples, porque não tinha essa responsabilidade que era o meu medo de não saia no sol de jeito nenhum. E eu falei, eu tinha muito claro, assim, para mim, quando eu vou brincar e vou falar, eu falo assim, para quem tem melasma, você bota o pé no sol, a mancha aparece no rosto. E aí a doutora explicou aí com a linguagem mais correta sobre isso. E eu achei que o antipigment foi fácil para o meu dia a dia. Ele não me dava tantos riscos. Ele entrou na minha mente como faça e veja como pode funcionar para você. E aí fui usando. Então, eu achei tudo simples. O produto é um produto, ele não é um produto que tem 10 etapas, 5 potinhos para você usar. Se você esquecer um dia, ok, mas você acaba não esquecendo, porque é tão fácil, ele entra no seu dia a dia. E ele melhorou tudo, melhorou da qualidade da pele e da própria mancha. Algumas vezes aqui. Então, eu acho que o principal foi poder descobrir que com um produto tão inovador e tão moderno, para o paciente, menos disciplinado, o processo é muito mais leve, muito melhor e com um efeito incrível. Até porque todo mundo busca praticidade na hora de cuidar da pele também, né? Justamente por conta da questão do tempo e tudo mais. E a gente recebeu aqui uma pergunta bem legal da Eliane, novamente. Ela gostaria de saber a diferença entre as manchas de sol e o melasma. Pois é, até eu acho que esse é um ponto, eu estava pensando aqui, que mensagens a gente não pode esquecer de passar. O diagnóstico é muito importante. Então, antes de sair comprando um produto, outro produto, fazendo um procedimento, eu ganhei um peeling, eu fui fazer um laser, é muito importante saber qual é o seu diagnóstico, tá? Existem muitas outras manchas, outras causas para manchas, né? Aqui eu falei algumas principais, mas tem uma outra que também é associada à rarefação das sobrancelhas, que pode ser associada com a queda de cabelo. Então, assim, antes de sair fazendo alguma coisa porque leu, porque escutou, porque a amiga fez, porque não sei o quê, é muito importante consultar um médico dermatologista e saber qual é o seu tipo de mancha, né? A diferença entre as manchas de sol e o melasma é que o melasma é um dos tipos das manchas de sol. Mas a gente tem várias outras. A gente tem as sardas, tem as melanoses, tem as hipercromias. A gente tem vários outros tipos. O melasma é um dentro desse grande guarda-chuva de manchas causadas pelo sol. Mas sempre o diagnóstico é muito importante. E, doutora, o melasma tem esse mito ou verdade, né, que eu ainda não sei, sobre quem tem melasma precisa fazer procedimento estético. Isso é verdade mesmo? Não necessariamente. O tratamento principal, né, o que a gente chama de padrão ouro na medicina, o melhor tratamento disponível para o melasma é clínico. É em casa, com protetor solar e pomada, tá? A gente pode lançar mão de alguns procedimentos que podem acelerar o tratamento. E aí a gente pode usar, às vezes, peeling, mas que eu acho que funciona pouco e muitas vezes sensibiliza o rosto. A gente pode usar laser, mas que na maioria dos casos o laser não é indicado. Então,
Os pacientes acham muito a sensação de eu tenho uma mancha no rosto, então eu preciso fazer um laser para remover isso, e não necessariamente. O laser está indicado em casos de exceção, e a gente pode fazer um outro procedimento que é o microagulhamento, que em geral é o que mais ajuda esses pacientes, justamente porque não aquece e não irrita. Mas o melhor tratamento disponível para o melasma é em casa. E eu queria avisar pro pessoal de casa que tá chegando agora. Daqui a pouquinho a gente já vai encerrar a live, mas ela fica salva aqui no Facebook do Minha Vida. Então, se você perdeu o começo, é só acessar a página, que a live vai estar toda gravadinha para você tirar as suas dúvidas. Então, a nossa última pergunta, que eu deixei ela por último para dar aquela segurada na audiência, né? Uma pergunta que todo mundo quer saber. Para quem convive com manchas na pele há anos, ainda tem solução? Sim! Yeah! Não percam a esperança. Não, isso é uma coisa importante. Depois, é verdade. Isso é um relato. É possível. Não, isso é uma coisa super importante. A gente sabe que as manchas na pele têm um impacto muito importante na qualidade de vida, na autoestima, no jeito que os pacientes se enxergam. Então, assim, acho que as mensagens mais importantes são: tem jeito, não desiste. Alguns casos são mais difíceis, alguns casos são mais fáceis, mas sempre tem tratamento. Muitas vezes, em casos muito difíceis, às vezes a gente não consegue tirar tudo, mas a gente consegue melhorar muito. Então, tenham esperança que tudo tem jeito nessa vida. E a outra coisa é: não saiam fazendo loucuras, não façam receitas caseiras no rosto, não passem o creme que ouviu falar não sei aonde. Usem protetor solar e procurem um dermatologista para ajudar no diagnóstico e aí sim num planejamento de tratamento adequado, que pode ser muito simples, como a Kellen contou, ou complexo, a depender de cada caso, de cada paciente, de cada médico, mas procurem um médico, usem protetor solar, e não necessariamente o melasma precisa de procedimento, e não necessariamente a gente precisa de uma pele sensível e irritada. Então, essas seriam as suas dicas de cuidados para o dia a dia, né? Para quem gosta daquele skincare, uma dica rápida. Olha, a dica rápida, eu falo que no consultório, se tá usando protetor solar, não tem bronca. O resto todo a gente pode correr atrás, mas o filtro é fundamental. E a gente pode ir adequando a rotina de cuidados de acordo com a vontade do paciente. Tem paciente que adora uma rotina bem complexa, tem gente que é prática, fala: me dá o que realmente funciona. Conversem direito, abertamente com o médico. Falem: olha, eu tenho muito tempo para investir, eu tenho pouco tempo, eu adoro, eu não gosto. Porque assim a gente consegue ir fazendo uma rotina que seja adequada, possível e eficaz. Bom, gente, então a gente vai encerrando a live por aqui. Eu queria muito agradecer a vocês duas, a doutora, por todas as explicações. Eu tenho certeza que ajudou muita gente. Muito obrigada pela sua participação. Foi um prazer estar aqui conversando com vocês. Contem comigo. Kellen, também muito obrigada pela sua participação. Eu tenho certeza que bastante gente se identificou, que passa pela mesma situação e agora vai ficar mais motivada a cuidar da pele. Imagina, é um prazer. Eu adoro compartilhar minha história, meu caso, mas, de novo, amei, doutora, vou colocar aí na minha quarta etapa, que não é você que cria todas as suas etapas. Vai lá e procura um especialista. Essa é a melhor maneira e a menor dor de cabeça. O resultado, se a mancha vai zerar, a gente não sabe, mas sua pele vai ficar melhor porque você vai cuidar. E quem cuida tem melhora. Para mim foi um prazer, obrigada, adorei. Obrigada pelas informações de vocês. Natane, você também é maravilhosa. Muito obrigada. Então, a principal lição que a gente tira da live de hoje é: tenha um diagnóstico, procure seu dermatologista e cuida da pele, que você vai se sentir muito melhor. Muito obrigada, meninas. Boa noite e até a próxima live. Obrigada por quem assistiu. Tchau, tchau. Obrigada, gente.